Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Você vai ver aí o nosso link aí aparecendo aí na imagem, colocado aí pelo nosso profissional, o presbítero irmão Geel Móvel, ele que é o nosso produtor aqui dos nossos vídeos e toda a parte de comunicação da nossa igreja. Tem feito um excelente trabalho e à medida que a gente for conversando, ele coloca aí, você vai aparecer, vai ver, aliás, o nosso site aparecendo aí na nossa videoaula. E hoje nós estamos aqui para a 7ª lição. Nós estamos no trimestre número 2, o segundo trimestre, e entramos na terceira parte do trimestre, que é o ministério do Senhor Jesus. E na 7ª lição, nós vamos ver que no ministério do Senhor Jesus, ele trouxe uma revelação maravilhosa para a humanidade. Qual revelação? O Senhor Jesus tem poder para repreender as enfermidades e também vencer a morte. Isso foi uma das maiores notícias de benefício para a humanidade, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades e também para repreender a morte. E é justamente o nosso título que aborda essa questão, que diz: poder sobre as doenças e morte. A lição de número 7 está com esse tema baseado em Lucas, capítulo 7, versículo 16, que é o texto áureo, que diz: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Nós temos a leitura bíblica em classe, que está baseada em Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, e também capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. E a lição, ela tem 4 partes de estudo. A primeira parte diz assim: doenças, perdão e cura. Nós temos aqui 2 tópicos nessa primeira parte. O primeiro tópico diz culpa, perdão e cura. E o segundo tópico, a ação de Satanás. Na segunda parte, razões para curar. Nós temos aqui mais 2 tópicos, a compaixão e a manifestação messiânica. Na terceira parte, eu estou aqui mostrando as partes de estudo da lição para que você já fique inteirado. A terceira parte diz autoridade para curar. Nós temos aqui também mais 2 tópicos. Tópico 1, autoridade recebida. E, aliás, tópico 2, autoridade delegada. Autoridade recebida e autoridade delegada. E a última parte, que é a parte 4, a redenção do nosso corpo. Mais 2 tópicos de estudo. Vai falar sobre o reino presente e o reino futuro. Mas dando início na lição, nós temos aqui a nossa introdução, que diz assim: as doenças, enfermidades e morte existem como consequência da entrada do pecado no mundo. A lição já vem abordando que, escrevendo aos Romanos, Paulo afirma que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Nós sabemos que antes de ocorrer o pecado, não havia enfermidades e não havia morte. O pecado, quando entrou no mundo, trouxe também a enfermidade e a morte. O que quer dizer a palavra enfermo no grego? É uma palavrinha, na verdade, é uma junção de 2 palavras. Nós temos aqui no grego a palavra asteneo. Asteneo. O a significa sem, em forma de negação, e o teneo é força. Então, enfermo é aquele que não tem força. Tem 2 aspectos aqui: força física, ele perde a força física, e tem um aspecto espiritual no âmbito também moral. Perde a força mental, perde a força espiritual. Então, enfermo significa não ter força. Quando o pecado entrou no mundo, infelizmente,
o ser humano perdeu a vitalidade, perdeu a força. Não haveria enfermidades e muito menos morte. Mas com a entrada do pecado pela desobediência, foi o próprio Senhor que havia dito: certamente perderás a vida, morrerás, perderás a força. Era o que ele estava falando. Claro que no hebraico tem uma outra expressão, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, e aqui aparece essa palavra asteneo, quer dizer sem força. Deus falou que ele ia perder, e perdeu. E aí então, quanto mais o homem se envolve com o pecado, mais enfermidades aparecem, mais a morte surge no cenário. É tanto que a Bíblia diz: o salário do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte. Então acaba o homem. Existe 3 tipos de morte: a morte biológica, que é a separação do espírito do corpo. Existe a morte espiritual, aonde o homem pode, mesmo estando vivo, estar separado de Deus, não tem comunhão com o Senhor. E existe, por fim, a morte eterna, a separação eterna, aonde para todo sempre, quem for julgado e, infelizmente, entrar no lago de fogo, de lá não sairá e terá então uma separação eterna. São 3 tipos de morte, mas a morte entrou por causa do pecado e trouxe também as enfermidades. Então, quando nós falamos de enfermidade, Jesus tem poder. Antes do Senhor Jesus vir à Terra, antes de vir a época da dispensação da graça, a humanidade, infelizmente, ela não tinha o favor de Deus. Pouquíssimas pessoas receberam a ajuda de Deus no Antigo Testamento, exceto um projeto que Deus tinha com o povo dele, e Deus então operava entre aquele povo, mas Deus operava entre o povo com o povo. Mas dizer que particularmente as pessoas recebiam favores constantemente da parte de Deus, não podiam, estavam separados, a humanidade separada de Deus. Aí então, é tanto que você vê que muitas viúvas tinham dificuldades no passado, apenas uma recebeu a visita do profeta. Muitos leprosos existiram no passado, apenas um recebeu a visita do profeta e foi curado. As pessoas não podiam ser ajudadas porque o homem estava desligado de comunhão com Deus, a humanidade. O pecado original deixou a humanidade dessa forma. Com a vinda de Cristo, quando ele quitou a dívida, bradou na cruz, tetelestai, está quitado, Paulo diz, Colossenses capítulo 2, versículo 14, aquela cédula de acusação que nos acusava, Cristo cravou ela na cruz. Então, o homem agora se religou a Deus. Essa era a acusação. O inimigo acusava que era impossível o homem se religar a Deus. Jesus provou que foi possível. Com essa religação, o Senhor Jesus, ele venceu a morte e trouxe agora uma nova dispensação, onde a humanidade pode receber da parte de Deus os favores da parte do Senhor. E dentre esses favores, tem aí então, quanto mais pureza e comunhão tivermos com Cristo, mais autoridade temos sobre as enfermidades. Na verdade, a lição vem revelando um grande benefício para a humanidade. Por quê? Porque a humanidade, há quem diga que hoje na humanidade existe aproximadamente 8.000 doenças catalogadas. Você sabe o que é isso? Aproximadamente 8.743 doenças que existem no mundo. E ainda existe a lista das 10 piores. É muita doença. Então parece assim, meu Deus, nascer na face dessa terra é um infortúnio. Não se apavore. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre elas. E não só sobre elas, mas também sobre a morte. É isso que a lição vem trazendo. É por isso que Lucas, o evangelista, ele traz essas verdades acerca da autoridade que Jesus tem sobre estas áreas, para que a igreja se sinta segura em servir a um Deus tão maravilhoso, que tem poder para resolver, solucionar, eliminar e libertar as pessoas dessas enfermidades. Apesar de que nós sabemos que muitas pessoas não serão curadas. Existe um propósito específico na vida de cada um. Nem por isso as pessoas vão deixar de servir ao Senhor se não receber a cura de uma enfermidade. Isso não vem ao caso. Aqui o que a lição está querendo explicar é que Jesus tem poder sobre as enfermidades. E hoje a igreja não pode perder a fé, porque isso tem que acontecer no nosso meio. Os sinais sobre a cura dos enfermos.
Nós temos que buscar a Deus essa verdade bíblica, que muitos deixaram de crer. É por isso que tem muitos ministérios aí que já não acontecem mais curas, já não acontecem mais sinais, já não há libertação das enfermidades. As pessoas deixaram de acreditar, mas Jesus é o mesmo. E a lição vem falando aqui, até fiz questão de escrever uma frase muito interessante aqui, ó. Quanto mais se vence o pecado, essa frase é de autoria minha, quanto mais se vence o pecado, mais autoridade se tem sobre as doenças. Quando a pessoa está em íntima comunhão com Deus, ela terá autoridade sobre as enfermidades. Porque o Senhor Jesus trouxe essa vitória sobre a face da terra. Por que entrou a enfermidade? Por causa do pecado. Se uma pessoa andar em obediência diante de Deus, ela recebe da parte de Deus a unção do Espírito para vencer e repreender as enfermidades. Esta é a recomendação bíblica para que nós venhamos a buscar o Senhor. Ele mesmo disse, eu vos dou poder. Eu vos dou poder para curar os enfermos. É tanto que o Senhor mostra essa verdade na palavra. Mas eu coloquei aqui, quando a introdução diz que as doenças e enfermidades, elas entraram no mundo pelo pecado, eu coloquei aqui, no Éden não havia doenças. Quanto mais o homem se afasta e vence o pecado, mais tem autoridade sobre as doenças. A humanidade, ela ficou enferma quando Adão e Eva pecaram. A humanidade ficou enferma. Mas quando o Senhor Deus, e parece que eu vejo aqui, irmãos, a lição vai falar de compaixão. Analise comigo, preste bem atenção. Quando Deus criou todas as coisas, o inimigo das nossas almas, e não só ele, como os seres angelicais, as 4 hierarquias que nós conhecemos, eles conheciam a bondade de Deus. Eles conheciam esse atributo em Deus, a bondade. É tanto que a Bíblia diz que Deus foi criando e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então Deus manifestou a sua bondade. Os seres criados conheciam a bondade de Deus. Esse atributo maravilhoso. Outros atributos em Deus, eles não conheciam. Quando o inimigo se orgulhou, a Bíblia diz, se achou iniquidade em ti, contudo fosses derribado. Aí ele conheceu a justiça de Deus. Quando ele conheceu a justiça de Deus, ele não é só bondoso, ele também é justo e executa juízo na desobediência. Eu vou lá e vou derrubar aquele casal que ele criou. Porque ele vai executar juízo. E foi. E conseguiu derrubar. Só que o mesmo Deus que executou um juízo, ele manifestou mais um atributo que o inimigo não conhecia. Que atributo é esse? Que virtude seria essa? Misericórdia. Deus manifestou a sua misericórdia, ele viu o estado do ser humano e ele mesmo providenciou uma restauração. Ele mesmo providenciou um resgate para a humanidade. E aí então, quando a humanidade caiu, o inimigo achou que todos seriam julgados, Deus manifestou misericórdia. E quando Deus manifestou a sua misericórdia, aí ficou conhecido que o Senhor se compadece, compreende as misérias daquele que transgrediu, que está numa situação miserável, espiritualmente falando, ou em qualquer outro tipo de aspecto que seja uma situação miserável, ruim, calamitosa, Deus então se compadece. Mesmo que a pessoa não mereça. Deus é tão misericordioso, algo que o inimigo não sabia, e Deus então, ele mesmo proporciona uma forma de tirar a pessoa daquela situação. Ele dá uma chance, nas nossas palavras, né? Ele dá uma segunda chance. Aí é a misericórdia de Deus. E aqui a lição vem dizendo, na primeira parte, que o Senhor, ele manifesta essa questão em relação a perdoar pecados. Porque diz aqui, doenças, perdão e cura. Fala o primeiro tópico, culpa, perdão e cura. Esse primeiro tópico da lição mostra quando o Senhor entrou em Cafarnaum, alguns acreditam que era a casa de Jesus ali. E a Bíblia diz que ele estava em casa. E alguns acreditam que esse em casa dá a entender que era a casa dele. Que Jesus tinha uma casa. Apesar de muitos achar que não, ele tinha.
E aí então, quando chegaram e largaram aquele paralítico pelo telhado diante de Jesus, Jesus então diz assim, antes de curar ele diz, perdoados estão os teus pecados. Aí as pessoas se escandalizaram, mas só Deus tem autoridade para perdoar pecado. Mas na verdade, sabe o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava avisando aquele homem que estava sendo corroído por um sentimento de culpa, e por causa daquela culpa, da vida que ele teve no passado, e não só da vida, mas da própria cultura, porque na cultura judaica, o primeiro tópico vai falar sobre isso, eles acreditavam que todas as enfermidades estavam associadas ao pecado. Se uma pessoa estivesse enferma, é porque ela estava sendo alvo da ira de Deus por causa dos seus pecados. Aquele homem que era paralítico, ele se acusava. Eu sou assim porque eu cometi algo errado, ou minha família cometeu algo errado, um pecado contra o Senhor Javé, e essa maldição veio para a minha vida. E não tem como eu ser curado. Na verdade, o sentimento de culpa, irmãos, paralisa a fé da pessoa. É tanto que a Bíblia diz que ele era um paralítico. Qual é o ensinamento do texto aqui para nós? Eu fiz questão de colocar aqui, ó. Ele diz assim, ele pensava, o paralítico pensava, eu estou assim por causa do meu pecado. Olha só, o paralítico assim pensava. A culpa paralisa. E Jesus quer que as pessoas recebam paz na alma e busquem a nova vida que ele vem oferecer para vencer inclusive as enfermidades pelo poder da fé. Ou seja, aquele paralítico se acusava tanto que ele não acreditava que poderia ser curado e sair daquela situação. Aí Jesus chega e diz assim, é como se o Senhor estivesse dizendo para ele, meu filho, deixa eu avisar você, essas coisas que te acusam, você não deveria se entristecer com elas, porque os teus pecados estão perdoados. É provável que nessa expressão de Jesus, é provável que ele tenha cometido pecado, porque senão o Senhor não ia mencionar os teus pecados foram perdoados, ou estão perdoados. Então é provável que ele tenha cometido alguma coisa mesmo. E acontece, às vezes a pessoa peca e traz para si um certo julgamento divino. Isso acontece. Eu até coloquei ali, mais para frente nós vamos comentar, que tem algumas formas das enfermidades se manifestar no corpo de uma pessoa. Existe o julgamento divino, pode acontecer. Existe espíritos de enfermidade, pode acontecer. E existe a própria imprudência humana, com o cuidado com o templo do Espírito Santo, que pode nem ser juiz de Deus, pode nem ser um espírito maligno, mas é a própria imprudência da pessoa não cuidar do seu corpo. E o Ministério da Saúde adverte, né? Fumar é prejudicial à saúde. E os imprudentes estão por aí. Mas são essas as vias que entra a enfermidade. Juízo de Deus, espírito maligno, a própria imprudência e irresponsabilidade do homem com o cuidado no seu corpo. Mas aqui, esse homem, Jesus disse assim, você já foi perdoado. Não deixe esse sentimento de culpa corroer o teu coração a ponto de você não acreditar no milagre. E vocês sabiam, irmãos, que a culpa e a acusação impede de recebermos o milagre de termos fé? Está na Bíblia. 1 João 3,20. Olha aqui, ó. O apóstolo João diz, olha, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Ó, sabendo, 1 João 3,20, que se o nosso coração não nos condena, ó, deixa eu ver aqui, sabendo que se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí diz aqui, ó, amados, se o nosso coração, 21, nos não condena, temos confiança para com Deus. Você sabia que um coração que fica se condenando, se culpando, ele paralisa a sua fé e não pode receber o milagre da parte do Senhor? Deus é soberano. Mesmo uma pessoa incrédula, Deus pode curar aquela pessoa. Mesmo se a pessoa não queira, Deus pode. O mendigo na porta do templo ali, a porta formosa, ele não queria cura, ele pediu uma esmola. Deus quis dar a cura para ele. Então Deus é soberano, mas na grande maioria dos casos, precisa crer, precisa acreditar.
E a culpa paralisa. E Jesus chegou e disse assim, ô rapaz, é como se ele estivesse dizendo assim, meu filho, não fique se culpando que você já está perdoado. Está perdoado. Talvez ele podia até ter questionado, né? A Bíblia não fala, Senhor, eu estou perdoado mesmo. Está perdoado. Tem esperança para mim então? Levanta e anda. Aleluia. Ele levantou, foi curado, pegou a cama e saiu andando. Quando ele parou de se acusar, porque os judeus diziam, né, porque é maldição, é pecado, é culpa tua, é isso e aquilo, ele ficou paralisado com aquela culpa. Jesus disse, não, teus pecados já foram perdoados. É como se Jesus estivesse avisando ele, não se culpe, você não tem pecado, já foi perdoado. Eu posso ser curado? É claro que pode. Você crê? Creio, então levanta e anda. Claro que a Bíblia não mostra esse diálogo, mas é como se acontecesse ali no sentimento um do outro. E ele creu e levantou e andou. E a lição vem falando, então, nesse primeiro tópico, acerca do perdão e a cura. É muito importante a pessoa se sentir confiante, sem acusação. Então, de repente, você que está me assistindo, é claro que o pecado consciente tem dois tipos de pecado, né? O voluntário e o involuntário. Então, o involuntário, a pessoa comete, reconhece, pede perdão, né, e abandona, alcança misericórdia. Agora tem pessoas que pecam conscientemente e vão pecando e um abismo chama outro, daqui a pouco a mente está cauterizada e aí então não recebe. E a pessoa não se acusa e não recebe. Aí já está com a mente cauterizada, cheia de pecado e às vezes dentro da igreja. É um perigo. Então aí é outra história. Mas quando a pessoa ela foi perdoada e o Senhor então mostra, testifica no coração, não, você foi perdoado, você se arrependeu. Qual é a prova do perdão de Deus? É o arrependimento e não tornar a fazer, não tornar a praticar o que havia feito. Essa é a prova para nós. A justiça detecta essa prova tangível, real. Quando você se arrepende, abandona e não torna a fazer, é uma prova real. E a justiça vai trazer para o teu coração que você está perdoado, porque você não tornou mais a fazer. Aí essa confiança de que você anda com Deus, não torna a pecar, tem comunhão com o Senhor, traz para nós a fé que possibilita o acontecimento dos milagres. E o primeiro tópico vem falando sobre essa verdade. Mas daí nós temos aqui a ação de Satanás. E eu coloquei aqui que existe muito espírito de enfermidade. Este homem ali que estava enfermo, paralítico, não era um espírito maligno. Era uma doença que havia no corpo dele, provavelmente pode ter sido mesmo um castigo de Deus. Não um castigo, Deus não castiga ninguém, Deus é misericordioso. Mas as pessoas, muitas das vezes, a justiça de Deus detecta que aquela pessoa fez por merecer. E aí onde a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, ou até mesmo as enfermidades. Paulo diz, por causa disso há muito entre vós que estão fracos e doentes. Ou seja, indignamente estão pecando, não se arrependem, tocam na ceia, aí o Senhor opera um juízo sobre ele. Então, é provável que esse paralítico aqui possa ter sido mesmo um juízo de Deus pelos atos que ele tomou, porque Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Ele provavelmente pecou, mas não era demônio. Porém, a lição vem mostrando que existe espíritos de demônios. Diz aqui, é um fato bíblico que toda doença e enfermidade existem como consequência da entrada do pecado no mundo. Por outro lado, a Escritura mostra também que há enfermidades que vêm por conta do julgamento de um pecado pessoal, mas enquanto outras, como demonstra Lucas, estão associadas à operação de Satanás. Então note que eu falei aqui que existe o juízo de Deus, existe aquela questão da pessoa procurar praticando o pecado, mas existe a questão de espíritos malignos. E eu coloquei aqui que existe essas três vias, né? A doença entrou pelo pecado original, entrou no mundo, e as pessoas podem receber aí como um juízo de Deus, espíritos malignos e a própria imprudência humana em não cuidar do templo do Espírito Santo, a ponto da Bíblia dizer, aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então tem essas consequências. E a lição vem falando aqui a origem das enfermidades. O certo é que Jesus tem poder sobre as enfermidades. E se buscarmos ao Senhor,
e confiarmos no seu poder, como ele disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. E essa glória de Deus ali que Jesus falou, não era em relação ao porvir, tá lá no paraíso. Era sobre o milagre que iria se manifestar na terra. Essa glória que Jesus falou, se creres, verás a glória. Em outras palavras, se você crer, aqui na terra você verá o agir sobrenatural de Deus, porque isso revela a glória de Deus. Na verdade, milagre pertence à glória de Deus. Por quê? Porque milagre é tudo aquilo que se manifesta do mundo sobrenatural no mundo real. Qualquer coisa da parte de Deus que se manifestar vindo do sobrenatural e acontecer no natural é milagre. E isso é a glória de Deus. Então aqui a lição vem mostrando que existe aqui doenças e as suas causas, né? Pode ser um juízo, uma imprudência ou até mesmo um espírito maligno. Porém, nós temos aqui a segunda parte, razões para curar. E é aqui, irmãos, onde eu acho o ponto mais maravilhoso dessa lição. Porque existem razões para que as enfermidades desapareçam. E uma dessas razões é a compaixão de Deus. Aquilo que eu falei. Satanás no início não conhecia misericórdia de Deus nem compaixão. Compaixão e misericórdia são prima e irmã. Olha o que diz a compaixão aqui, ó. Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de alguém ou de outrem. Mesma coisa da miséria, você sentia a misericórdia do outro. A mesma coisa da misericórdia, perdão. Você sente a miséria do outro. Então aqui, ó, razão para curar. Deus tem compaixão. Eu coloquei aqui as razões para curar. A manifestação da misericórdia de Deus, ele não quis ver o ser humano sofrer com as doenças. Quando Deus, o pecado entrou no mundo, ele viu. O ser humano iria agora ficar doente, iria padecer. Na época do mundo antigo, existia muitas doenças. Uma das principais e mais terríveis, tinha algumas, né, que pertenciam à mesma classe, mas dentre elas estavam as úlceras, que seria o câncer hoje, um nome moderno, né? Tinha lá a lepra, que é um problema, começa, né, na pele e vai dando ferida, infecção, e a pessoa acaba, isso hoje nós damos vários nomes para isso, acaba se transformando numa trombose, numa infecção, num câncer. A pessoa fica com o corpo cheio de casca, de ferida, aquilo acaba se criando uma infecção muito grave, e aí então, infelizmente, a pessoa vem a óbito. Deus, olhando a situação que o ser humano ia ficar, sentiu compaixão. Só que, irmãos, Deus, apesar de ter sentido compaixão, enquanto Jesus não religasse a humanidade a ele, essa graça, essa compaixão de derramar o Espírito Santo na terra e acontecer, irmãos, que há a possibilidade de todos agora serem alvos dos milagres de Deus, a ponto da Bíblia dizer: quem crê, esses sinais seguirão os que creem. No Antigo Testamento, os sinais não apareciam, não acontecia assim para qualquer um. Não acontecia assim todo dia. Não. Deus, ele operava coletivamente por propósito específico para guardar Israel, mas individualmente as pessoas não recebiam. Era muito difícil. Mas quando Jesus pagou a dívida, religou a humanidade, venceu a morte, aí então ele tem poder sobre as enfermidades. E essa compaixão que ele tem dos seus irmãos, porque ele viveu aqui, é homem de dores, diz a Bíblia, homem de dores, experimentado em todo o trabalho. Ele sabe que a gente sente canseira, sente dor, sente enfado, sente um monte de enfermidade, ele se compadece. Aí ele deu o Espírito Santo e deu uma recomendação para que nós viéssemos a obedecer os seus mandamentos. E obedecer os mandamentos é uma cadeia, irmãos, é uma corrente, uma coisa liga a outra. Quem obedece os mandamentos do Senhor tem mais comunhão com o Senhor. Tendo mais comunhão com o Senhor, a pessoa fica mais purificada e longe do pecado. E quanto mais longe do pecado, mais autoridade sobre as enfermidades ela vai ter. E mais saúde ainda ela vai ter. Quando a pessoa se afasta do pecado, ela traz muito mais saúde para o seu corpo, mais proteção. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O que é a vida?
É a ausência da morte, a ausência da dor, a ausência da calamidade. Lá no Éden, lá, no original, uma das expressões que a Bíblia fala, o árvore do bem e do mal, quer dizer bênção ou calamidade. Então, vida é a ausência da morte, a ausência da dor, a ausência da calamidade. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, ele estava dizendo que é possível, todos que obedecem a Ele, têm comunhão com Ele, se separam do pecado, é possível estas pessoas manterem o seu organismo, o templo do Espírito Santo, com saúde, vivendo de verdade, sem dor, sem calamidade e sem doença. E ele disse, vida com abundância. No final da lição nós vamos falar dessa abundância de vida que vai atingir a eternidade. Começa aqui já e atinge a eternidade. Então por isso que a lição vem dizendo, razões para curar. Primeiro, a compaixão do Senhor. Segundo, a manifestação messiânica. O texto vem dizendo aqui, ó, Lucas registra que em uma das suas visitas na cidade de Jericó, Jesus teve um encontro com um mendigo cego. Aquele mendigo cego trouxe uma revelação para o mundo. Não só o fato de Jesus estar caminhando ali, indicava nitidamente que ele é o Messias, estava no mundo, mas as próprias pessoas reconheceram a sua autoridade messiânica. E o cego, literalmente, na verdade, ele não via, né? Ele era cego. Mas ele creu e entendeu. Só tinha um que viria fazendo o que eu ouço que este homem está fazendo. E esse um seria chamado filho de Davi, que é o Messias. Na verdade, irmãos, quando Jeremias começou a profetizar que da descendência, da casa de Davi, o Senhor levantaria um renovo justo, as pessoas começaram a dizer que o Messias, o prometido, que aquele que iria restabelecer o trono de Israel, ele seria da linhagem de Davi. Então ele passou-se a usar entre os irmãos daquela época, os judeus, a expressão que o Messias era o filho de Davi. Seria chamado filho de Davi. Essa expressão ficou guardada a 7 chaves. Vocês sabiam que na época, isso Jeremias profetizou no século 6 a.C.? Naquela época, de lá para cá, ninguém chamava, entre os judeus ali, eles não ousavam, não tinha ousadia de se dirigir a alguém usando essa expressão, ô filho de Davi. Não! Se chamasse alguém de filho de Davi, sem ser o Messias, essa pessoa estava blasfemando. A expressão filho de Davi se tornou o título do Messias. E ninguém ousava chamar ninguém de filho de Davi, usando essa expressão. E essa expressão ficou guardada durante os séculos. Quando Jesus se manifestou na terra e começou a curar e operar maravilhas, aquele cego ouviu falar. Ele era cego, mas não era surdo. Deve ter ouvido várias vezes os fariseus nas sinagogas ensinando as Escrituras. E ele entendeu. Isso aí é o Messias, filho de Davi, que iria fazer essas coisas, curar, ressuscitar. E aí, quando Jesus estava se aproximando, ele gritou, Jesus! Muita gente gritava Jesus. Jesus às vezes nem parava, ele ia. Mas só que ele usou a expressão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Alguém pode ter dito para Jesus, Senhor, é um mendigo, é um cego. Alvo da ira de Deus, um pecador, vai dar atenção para ele. Pode até ser que Jesus tenha pensado, cegos são vocês, que estão vendo o que eu estou fazendo e não têm coragem de me chamar de filho de Davi, de reconhecer a minha autoridade messiânica. Agora esse ali, sem me ver, tá aí ó, falando em alto e bom som, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que eu sou o Messias. Aí, irmãos, a manifestação messiânica de Jesus trouxe para nós a garantia da operação de muitos milagres, principalmente a repreensão das enfermidades. E aí um dos motivos pelo qual nós temos que acreditar que ainda acontece milagre no nosso meio, e eu sou testemunha muitas vezes de ver enfermidade volúvel, porque nós ensinadores, nós teólogos, você que é teólogo, Agostinho já dizia, o que justifica o fato de uma pessoa dizer que é teólogo é a sua comunhão com Deus.
e ter comunhão com Deus, dizer que é um teólogo, mas nunca se manifestar um sinal da parte de Deus, da unção do Espírito, isso é preocupante. Isso é preocupante. Aí vai acontecer que hoje os maiores teólogos do mundo, nós sabemos de conhecimento literal, são da igreja medieval, a igreja romana. E quais são os milagres que acontecem pelas mãos deles? Quase nenhum. Nenhum. Até porque não acredito na atualidade dos dons do Espírito. Então você que é teólogo, você precisa ter o conhecimento da palavra, mas a unção do Espírito. Porque Paulo disse, olha, as credenciais do meu ministério não são os meus canudos. As credenciais do meu ministério são os sinais do poder do Espírito que me acompanha. E Paulo tinha canudo. E tinha muita formatura. Mas tinha poder de Deus. E eu já vi enfermidade volúvel, invisível, sair debaixo da minha mão quando eu fiz a oração. Então nós temos que manter essa fé viva de que ainda hoje acontecem milagres de curas no nosso meio. E é isso que a Bíblia vem dizendo. Nós temos, irmãos, que resgatar essa fé para os nossos cultos. Jesus tem compaixão de nós, quer curar as enfermidades, e o Messias trouxe esse benefício para a humanidade. E nós temos que abraçar isso como a lição veio dizendo. São razões para que aconteça o milagre. Agora, por favor, né? Sem vida conscientemente pecaminosa. Aí vai ser difícil. Agora, uma pessoa que anda na presença de Jesus, mesmo pecando involuntariamente, mas reconhecendo, se arrependendo, o sangue de Jesus nos purifica, essa pessoa tem a fé restaurada. Creia, meu irmão, é possível sim acontecer um milagre na tua vida. Cada vez que você orar, você deve acreditar que o milagre de Deus pode acontecer na tua vida. E a terceira parte da lição fala sobre isso. Autoridade para curar. Primeiro tópico diz, autoridade recebida. Quando o texto fala aqui, irmãos, Lucas 5,17, e nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, que também fala aqui, ó, vamos ler aqui o texto, Lucas 5,17, o Senhor fala, dizendo assim, ó, aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus, doutores, deixa eu pegar o texto exato aqui, fala da cura do paralítico. Isso mesmo. Lucas 4, deixa eu ver o 4, 16, 18. Só o texto aqui. Exatamente aqui, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano do Senhor. O Senhor Jesus recebeu essa autoridade. Nós vamos ver ali, a lição vai falar de Atos dos Apóstolos, a virtude do Espírito, o poder do Espírito, vem do dínamos, né? Que é a palavra grega, para poder, a capacidade de remover os obstáculos. Isso é a ideia do poder do Espírito, a capacidade que o Espírito Santo tem de remover. O exército usa dinamite para remover as grandes pedras. A ideia da utilidade da dinamite é essa, remover os obstáculos. E o poder do Espírito realmente tira aquilo que atrapalha tanto a felicidade da igreja como o progresso da obra de Deus. E o Senhor falou, recebereis esse poder. Só que aqui, irmãos, antes de ele delegar, ele mesmo recebe. E a lição vem dizendo aqui, ó, autoridade recebida. O Senhor Jesus recebeu de Deus essa autoridade, e quando ele andou aqui, ele praticou isso, e aí então depois, no tópico 2, diz autoridade delegada. O texto fala aqui que o Senhor delegou essa autoridade. Ó, o Senhor delegou à igreja o mesmo poder que estava sobre si. O texto lá no grego fala de exoxia, que é autoridade facultada, dada. Jesus, ele recebeu do Pai e nós não compramos essa autoridade por aí, nós recebemos dele. Ele delega para nós essa autoridade. É tanto que ele disse, olha, vocês vão pisar em escorpiões, pegar em serpentes. Sabe o que eu estava querendo falar aqui? A lei da ordalha. A lei da ordalha era uma lei, no mundo antigo as pessoas acreditavam dessa forma. A ordalha significa receber segundo a paga. E se a pessoa fosse uma pessoa que estivesse mentindo,
Então eles faziam a ordalha. O que é isso? Como nós não sabemos se você está falando a verdade, então você vai pegar essa serpente aqui, ó. Se ela picar você e você morrer, a justiça então vai ser feita e você então vai provar que estava mentindo. Se você não for picado, a justiça mostrará que você está falando a verdade. Essa é a lei da ordalha. Se beber um veneno, eles faziam isso, tinha vários tipos de lei. Pegar serpente, pisar em escorpião, beber veneno, até colocar em tacho de óleo, foi o que fizeram com João. Se ele sair vivo de lá, ele está falando a verdade. E saiu. Jesus disse, não temereis mal algum. Porque se eles duvidar da palavra de vocês, que vocês vão estar falando a verdade, pode até fazer a lei da ordalha, que era muito comum naquela época, principalmente entre os pagãos. Se mandar pisar em escorpião, vocês não vão morrer, porque a justiça vai mostrar que estão falando a verdade. Se pegar em serpente, vocês não vão ser picados. Até que se picar, vocês não vão morrer. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E se beber veneno, também não vão morrer. Essa foi a autoridade que Deus nos deu sobre as enfermidades, irmãos. Quando nós temos comunhão com Deus, santidade com o Senhor, pureza, mais perto de Deus nós temos, mais vida e autoridade nós temos também para manter essa vida. A questão aqui é essa, irmãos. A enfermidade entrou por causa do pecado. Se um homem andar em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, mais autoridade ele vai ter de Deus para manter esta vida. E vida com abundância. E aqui o texto vem falando que o Senhor Jesus, ele recebe essa autoridade, pratica e delega essa autoridade para a igreja. Nós temos autoridade sobre as enfermidades. E nós temos a última parte que diz a redenção do nosso corpo. Eu coloquei aqui, na última parte, o quarto tópico. Analise comigo, irmãos, o reino presente. O último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus veio justificar o homem, torná-lo santo, vencer as enfermidades pelo seu espírito e também vencer a morte. Ok? Quando alguém ressuscitava, era Deus dizendo, esse é o objetivo para todos. Você sabia disso? Aqui vem dizendo o reino presente. Jesus pregava, curava os enfermos, mas às vezes ressuscitava alguém. Ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou Lázaro. Quando Jesus ressuscitava, não era só um benefício pessoal que ele estava concedendo para A ou B. Era Deus enviando uma mensagem para a humanidade. Olha, o meu reino está se manifestando. O que aconteceu com ele é a minha intenção e o meu desejo no que diz respeito a acontecer com todos. O grande desejo do reino, o grande desejo de Deus e o seu reino é que todos vençam a morte. Por isso que Paulo diz que quando aconteceu o arrebatamento, ele diz assim, tragada foi a morte na vitória. O grande desejo de Deus, irmãos, com o seu reino, é mostrar que ele vai vencer a morte juntamente com a sua igreja, aonde a própria igreja, os seus filhos vão vencer a morte também. Aí diz aqui, ó, o reino futuro. Tem primeiro o reino presente, Jesus ressuscitava algumas pessoas e dava a indicação do interesse de Deus para todos. E aí o reino futuro, né? O reino futuro, uma das maiores promessas que Deus já fez em relação ao futuro, está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que nos diz assim, nós vamos terminar essa videoaula lendo esse versículo. Eu acho lindo isso aqui, a maior promessa que já foi feita em todos os anais da história da humanidade. Biblicamente falando, nessa cronologia bíblica, mais de 6.000 anos de história humana. Claro que a ciência dá outras datas, né? Mas vamos ficar com a Bíblia, é confortante. E a maior promessa que já foi feita está aqui, ó, 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Cada cura que acontece na terra é Deus mostrando o que vai ser o seu reino, ou o que vai ser no seu reino. Um reino sem dor. Cada um que ressuscita na face dessa terra é Deus mostrando o desejo que ele tem em relação ao futuro no seu reino, porque todos serão eternos e viverão com abundância, sem sofrer o risco de morrer ou de perder a força.
Então, a maior promessa que já foi feita na terra é essa verdade aqui. Então, nós temos aqui a lição falando do reino presente e o reino futuro, aonde não haverá mais dor, pranto, morte, lamento, nada. E aí, irmãos, verdadeiramente, é o que a Bíblia diz, o último inimigo a ser vencido é a morte, porque ninguém mais vai perder sua força, porque nós seremos coluna no templo de Deus. Meus irmãos, a nossa conclusão, ela fala exatamente isso. Ao curar os doentes e dar vida aos mortos, o Senhor Jesus mostrou o seu poder sobre o pecado e suas consequências. As pessoas que presenciavam o Filho do Homem realizar sinais e maravilhas exclamavam admiradas: Deus visitou o seu povo. Meus amados irmãos, a lição de número 7, então, vai falar desse poder que Jesus tem sobre as enfermidades e a morte, e para nós é um conforto saber que existe em Cristo Jesus, pela obediência da sua palavra, existe recurso para tirar as enfermidades, para tirar a dor, para tirar o sofrimento, pelo poder do Espírito Santo e vencer, já em nome de Jesus, começar a praticar o reino de Deus na terra. Quando acontece cura, você que está me ouvindo aí, saiba disso. Quando acontece cura, é uma indicação de como é o reino de Deus. Quando acontece ressurreição, é uma indicação de como é o reino de Deus. Todas as curas e milagres e ressurreição que acontecem na terra devem aguçar o nosso apetite e o nosso interesse pelo reino de Deus, porque lá não haverão mais essas coisas. Guarde bem essa promessa, essa certeza, essa verdade no teu coração. Jesus tem poder ainda, Ele é o mesmo e quer operar milagres tanto na minha, como na tua, como nas nossas igrejas, em todo lugar aonde acreditar que Ele ainda faz milagres. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém.